Bem feito pra ela, saiu com um cara com interesse, pediu tudo o que queria na mesa, a conta deu R$ 1.000 e no final falou que não queria nada com o cara. O cara falou que ia no banheiro e foi embora, se liga só. Tem uma coisa estranha que acontece quando a gente é ignorado sem motivo. A mente não aceita o vazio. Ela cria histórias. Será que eu falei algo errado? Será que ele achou que eu sou assim? E o pior, às vezes a história que a gente cria é pior do que a verdade. O que eu ganho é pra mim. O que ele ganha é pra vocês dois. E o que ele ganha é pra nós dois. Não, eu tô errada, moça. O meu é pra mim, o dele é pra nós. Assim, Os homens aqui de Natal estão uma merda. A galera olha e não chama pra dançar. Uma merda de verdade. Não adianta só olhar. Não, tem que chamar pra dançar um forrozinho daquele, pegado. Esse ali tá olhando. Tá olhando. Olha aí, ó. Tá olhando. oi. Era dito que os homens daqui só tá olhando, não chega. Os cabas não estão chegando não, é? Não. Aí você sabe por quê, né? Não. Porque você tem tatuagem de borboleta, a tatuagem de borboleta dá certo. Você tá muito... Pesquisadores de comportamento chamam isso de custo afetivo assimétrico. Quando duas pessoas saem juntas, cada uma carrega uma expectativa diferente. O problema não é a diferença. O problema é que ninguém avisa qual expectativa estava no jogo. E o silêncio depois vira interpretação. E interpretação errada vira mágoa real. Uma coisa fica entre nós, amigas. Homem que não tem dinheiro pra sair não deve nem convidar uma garota. Simplesmente eu saí com o meu ficante. A gente veio pra um clube caríssimo da minha cidade. A gente tá bebendo a melhor cerveja. Já pediu mais de 3 porções. Pediu drink, pediu guaraná, pediu tudo de direito. Porque ele me convidou e eu pensei que ele iria pagar. Então eu estava aproveitando. Só que simplesmente agora, depois de 4 horas que a gente tá aqui, o garçom chegou pra pedir a conta. Ele simplesmente quer dividir a conta comigo. Vamos então? Eu estou completamente indignada. Indignada mesmo, porque ele tinha chegado aqui, tinha até parado de gravar. Gente, simplesmente o que eu ganho em 15 dias, eu paguei em 4 horas de consumo aqui nesse clube, porque ele quis que eu dividisse conta. Vocês acreditam? Pedi pra ele passar meu cartão e vou pedir ele pra deixar na minha casa. E quando chegar lá em casa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou bloquear, porque eu não quero ter mais nenhum contato com esse tipo de homem. Homem que é pra me dividir conta, eu tô fora, amigas. Vim me divertir achando que ele ia pagar tudo e agora pagando horrores, metade do meu salário já foi embora em simplesmente 4 horas em um domingo. Sabe o que é interessante? A mesma geração que diz que comunicação é tudo é a geração que mais desaparece sem dar explicação. Não é hipocrisia, é contradição humana. E todo mundo, em algum momento, já foi os dois lados dessa história. A pergunta não é quem errou, a pergunta é: o que a gente quer construir de verdade? Tenho 3 filhos, cada um é de um pai. E sempre que eu conto na rua que eu tenho 3 filhos, alguém sempre pergunta: é do mesmo pai? Gente, isso muda em que na vida de vocês, hein? Quando eu tô afim, eu respondo: olha, é cada um de um pai diferente. Aí falou com aquela cara de espanto, né? Julga horrores, como se a pessoa fosse a santa. Porque a minha diferença entre eu e você é que eu engravidei de 3 homens diferentes. E você pegou 25, só não engravidou. Dá vontade de falar logo isso, né? Porque minha filha é um julgamento que você se sente podre. Aí quando eu não tô afim de entrar nesse assunto, às vezes eu vou lá e falo: sim, os 3 é de um pai só, pra não ter que ficar me explicando, sabe, gente? Porque parece que quando eu falo que cada um é de um pai, aí é que a conversa se prolonga mais ainda. Mas quem aqui passa pela mesma situação que eu vai me entender que é um saco você ter que ficar dando satisfação e o pessoal perguntando se era o mesmo pai ou não. E eu queria saber o que é que isso muda na vida delas. Só isso. Às vezes um encontro que não deu certo ensina mais do que um relacionamento de anos. Não porque a dor seja boa em si, mas porque ela força a gente a olhar para o que realmente espera de outra pessoa. E isso vale muito. Você quer pagar a conta? Tá aqui? Ele viu que o celular tava aqui? Ele saiu da primeira parte? Não, ele falou que você ia pagar a conta. Eu só vou olhar pra você. Pode não. E pagar a conta do mês. Ele não foi banheiro, não? Não.
Muitos homens hoje em dia estão fazendo uma escolha que ninguém fala abertamente. Estão optando por ficar sozinhos não por falta de interesse em relacionamentos, mas porque sentiram que o custo emocional de se relacionar virou maior do que o benefício. Isso não é fraqueza, é uma equação, e a gente precisa entender o que está dentro dela. Bem feito pra ela, saiu com um cara com interesse, pediu tudo o que queria na mesa, a conta deu R$1.000 e no final falou que não queria nada com o cara. O cara falou que ia no banheiro e foi embora, se liga só. Gente, vocês viram isso? Que rapaz cavalheiro. O rapaz levantou, foi no banheiro, falou pra moça que ia no banheiro e vazou, não voltou mais. Deixou a conta do restaurante pra ela pagar. Gente. Segundo informações, ela falou que não queria nada com ele, né? Bom, ela ia dar a volta nele, foi ele que deu a volta nela. Foi isso que eu entendi, gente. Gente, o Brasil não é para amadores. A mulher achando que ia comer e beber de graça na faixa. Acabou que ela vai ter que pagar, né, gente? Olha, é babado. E aí, o que vocês acham? Comentem aqui, quero saber da opinião de vocês, desse babado aí. Existe uma cena que se repete em apartamentos, bares, restaurantes e aplicativos de mensagens no Brasil inteiro e provavelmente no mundo todo. Duas pessoas se encontram, passam horas juntas e no dia seguinte uma delas desaparece sem deixar rastro. Não tem briga. Não tem explicação, não tem nem aquele "foi bom te ver, mas acho que não rolou". Tem só o silêncio. Aquele silêncio que a outra pessoa vai carregar por dias tentando preencher com hipóteses. A história que motivou esse vídeo é uma dessas. Uma mulher que saiu com um cara, sentiu que estava indo bem e de repente ele pediu que ela pagasse a própria parte da conta. Ela pagou, saíram e aí ele sumiu. Nem boa noite, nem foi legal, nem nada. Ela não entendeu. E a incompreensão dela diz muito, não sobre ela em específico, mas sobre um descompasso enorme que existe hoje nas expectativas que homens e mulheres levam para um encontro. Mas antes de a gente entrar de cabeça nesse assunto, preciso fazer uma coisa que não costumo fazer. Avisar que esse vídeo vai incomodar um pouco todo mundo. Não por mal, por honestidade. O boy me chamou pra ir no shopping e não pagou nada. O que fazer, Paty? Eu levantava e ia embora. Garçom, traz a conta. Pô, gata, bora dividir. Ah, não. Pegar minhas coisas. Com licença, tá? Obrigada. Isso aí. Eu levantava e ia embora. Sabe por quê, gente? A gente que é mulher, a gente tem tanta coisa pra se preocupar, cara. E uma das coisas que a gente se preocupa é como lidar com o homem. Sendo que o homem não se preocupa em como lidar com a gente. Homem não mede esforços pra ser babaca com a gente. Então a gente tem que começar a querer parar de ter pena de ser cara de pau. Entendeu? Porque na primeira oportunidade que eles têm, eles, sacaneia a gente. Exatamente. Porque se você odeia os homens. Não, não é isso. Mas tô aqui pra te falar a verdade, pra te mostrar aquilo que está oculto e escondido. Entendeu? Eu levantava e ia embora, meu amigo. Hoje não, Faro. Levantava e ia embora. O cara fugiu e deixou ela sozinha na hora de pagar a conta. Eu conheci esse pilantra aqui, Tinder. Olha bem pra cara dele aí, ó. A descrição desse safado. Eles se conheceram no Tinder, saíram pra jantar e na hora de pagar a conta, ele levantou, foi no banheiro, mas ele não voltou mais. Tem 3 minutos marcados que ele foi pro banheiro, nunca voltou. Tá aqui a conta, mandei mensagem pra ele, bloqueada. A mulher, ela gosta de se sentir protegida, segura. Eu não tô falando de interesse, mas pelo menos é o mínimo que ele tem que fazer, né, gente? A gente gasta com tanto, né? Gasta com unha, gasta com cabelo, com bronze. Pelo amor de Deus, você já passou alguma situação como essa? Compartilhe comigo. Vocês gostam de vídeos assim como esse? Já me segue aqui, que a gente fala as verdades que ninguém tem coragem de falar. Vamos começar com o que aconteceu naquele momento da conta. Quando um homem pede que uma mulher pague a própria parte num primeiro encontro, isso não é necessariamente um sinal de mau caráter. Não é, automaticamente, uma falta de educação. Em muitos contextos, é até uma posição legítima, mas existe um problema enorme que vai além da questão financeira em si. É o problema da comunicação implícita que a maioria das pessoas carrega sem perceber. Em muitas culturas, e especialmente no Brasil, existe uma expectativa não declarada de que o homem paga o primeiro encontro. Não porque isso seja justo
ou injusto no abstrato, mas porque é o código que foi transmitido por décadas. Quando esse código é quebrado sem aviso, sem conversa, sem qualquer preparação da outra pessoa, o que acontece não é só dividir a conta. O que acontece é uma ruptura de expectativa. E ruptura de expectativa, dependendo do jeito que é conduzida, pode soar como desinteresse. Ela não ficou brava com o dinheiro, provavelmente. Ela ficou confusa com o sinal. Porque no subconsciente de muita gente, pagar o encontro ainda é um gesto que comunica. Eu me importei o suficiente para investir nisso. Quando esse gesto não aparece, a mensagem que chega, certa ou errada, é: talvez ele não esteja tão interessado. Eu acho engraçado que esses homens falam assim: hoje em dia, se relacionar não compensa. Fica mais fácil as do job, as do love. Ah, o piabão do cão! As do job, pra você contratar as do love, você tem que ter cascalho, Todd. Sabe por quê? Porque maquiagem de homem é dinheiro! Liso aqui é só o cabelo. E nem tá tão liso, ó. Entenda, meu caro. Ninguém quer saber de homem liso, de homem pão duro, de um lascado, pé rapado. Mulher nenhuma quer saber, não. Então, até pra você querer contratar uma do Chopium, as do Love, você tem que ter cascalho. Homem liso, homem duro, homem lascado não tem que ter mulher. Entendeu? Porque mulher é cara, gasta mesmo. Então, ancião, vai trabalhar. Porque até pra ter as do job, você tem que ter, ó, o tostão. Pá! Hoje, que foi, Bob? Dia dos namorados, antigamente o cara chegava com a caixa de bombom garoto, CD original do KLB, um Fit Uno com os coraçãozinhos na porta da gata e colocava aquela música da Shania Twain. Vamos. Lost Night Nations, Aí a gata saía com a mão no rosto assim, ó. Aí a amiga dela, amiga, eu amo pra casar. Aí o cara do Fit Uno entregava o microfone pro cara, doido, é o cara. Olha, amor, desde o dia que eu conheci você, a minha vida começou a ter sentido. A cada manhã que eu me levanto, é para lhe proporcionar algo melhor. Você, amor. E hoje? Vai chegar com a caixinha dessa aqui. Eu vou chegar com a caixinha de bombom, mas ele nem entra. Não chega com iPhone 17 em diante, não. Agora, isso não significa que o homem estava errado em pedir que ela dividisse. Ele pode ter 1000 razões. Pode estar em dificuldade financeira. Pode acreditar genuinamente em divisão igualitária como princípio. Pode ter tido experiências ruins no passado, onde pagar se tornou um padrão de expectativas que ele não quer mais carregar. Todas essas razões são válidas. O problema é que ele não comunicou nenhuma delas. E aí a gente começa a entrar no coração do que esse vídeo quer explorar. A distância entre o que as pessoas pensam e o que as pessoas dizem. Mais especificamente, o quanto essa distância tem crescido nos relacionamentos modernos. Existe algo que psicólogos chamam de comunicação de custo emocional. A ideia é simples. Toda vez que alguém se abre, se explica ou assume uma posição vulnerável numa conversa, existe um custo emocional envolvido. Você se expõe. Você se arrisca a ser julgado. Você entrega uma informação sobre si mesmo que pode ser usada de formas que você não controla. O que está acontecendo com uma parcela significativa de homens hoje em dia é que esse custo foi ficando cada vez mais alto. Não porque os homens ficaram mais frágeis, mas porque o ambiente social foi ficando cada vez mais carregado de julgamentos, de expectativas contraditórias e de uma sensação de que qualquer passo em falso pode ser interpretado da pior forma possível. Pensa comigo, o homem em questão provavelmente já foi chamado de sem noção por pagar a conta, e isso ser interpretado como ele tentando comprar uma situação. Provavelmente já foi chamado de mão de vaca por não pagar. Já viu amigos serem destruídos em conversas de grupo por pequenas ações mal interpretadas. Já leu textos na internet dizendo que qualquer gesto de cortesia é, na verdade, uma forma velada de controle. Em algum momento, diante de tanta contradição, algo dentro dele simplesmente parou. Não de se importar com relacionamentos, mas de tentar navegar um campo minado sem mapa.
E aí, quando o encontro não funcionou da forma que ele esperava, seja porque a química não estava lá, seja porque aconteceu algo que ele não gostou, seja por qualquer razão que a gente nunca vai saber, ele simplesmente saiu de cena, sem barulho, sem satisfação de explicação, sem o gesto humano de encerrar algo com dignidade. Porque encerrar com dignidade também tem um custo emocional, e ele decidiu não pagar. Agora preciso falar de um fenômeno que a gente raramente discute de frente, mas que está moldando os relacionamentos do nosso tempo de maneiras profundas. A masculinidade em crise de navegação. Não estou falando de crise de masculinidade no sentido de homens estarem fracos ou perdidos. Estou falando de algo mais específico. Uma geração inteira de homens que cresceu com um conjunto de expectativas sobre o que significa ser homem num relacionamento. E que, ao entrar no mundo adulto, descobriu que essas expectativas haviam sido substituídas por outras, muitas vezes opostas, sem aviso, sem transição, sem manual. O pai de muitos desses homens disse: pague a conta, abra a porta, seja provedor, seja forte, nunca chore. A internet disse: isso é machismo, destrua tudo isso. Os amigos disseram: não seja submisso, não gaste dinheiro à toa, proteja seu espaço. As redes sociais disseram: seja sensível, seja vulnerável, chore, expresse emoções e, ao mesmo tempo, não seja fraco, não seja clingy, não seja inseguro. Contradição sobre contradição. Expectativa sobre expectativa. E no meio disso tudo, um homem real tentando descobrir como se comportar num encontro com uma mulher real sem parecer errado de nenhum dos lados. A resposta de muitos, diante desse labirinto, foi uma escolha que parece paradoxal, mas faz sentido emocional. Recuar. Não se envolver muito. Não investir demais. Não se expor. Manter a distância segura, onde o custo de errar é mínimo, porque o investimento também é mínimo. E quando o encontro termina, seja bem ou mal, desaparecer sem explicação é parte desse recuo. Não é crueldade calculada, é proteção. Desajeitada, imatura, às vezes dolorosa para quem fica do outro lado, mas proteção. Mas aqui é onde a análise precisa ser honesta dos dois lados. Porque a mulher que ficou esperando a mensagem também carrega expectativas que merecem ser examinadas, não para julgá-la, mas para entender o que aconteceu de verdade. Quando ela diz que não entende porque ele sumiu depois que ela pagou a conta, existe uma equação implícita no comentário. A ideia de que pagar a própria parte num encontro não deveria ser um motivo para a pessoa sumir. E ela não está errada nisso. Não deveria. Mas a pergunta que vale fazer é: o que ela esperava que aquele encontro fosse? O que ela comunicou sobre essas expectativas? E quando o encontro saiu da rota que ela imaginava, ela sinalizou isso de alguma forma. Não estou perguntando isso para culpá-la. Estou perguntando porque esses são os mesmos buracos de comunicação que existem nos dois lados do encontro. Ela tinha expectativas. Ele tinha expectativas. Nenhum dos dois verbalizou. Os sinais foram diferentes. E o resultado foi o que a gente vê. Uma pessoa sumida, uma pessoa confusa e um encontro que virou uma história de incompreensão. O problema não foi ela, não foi ele. O problema foi a ausência de linguagem comum para navegar aquele momento. Existe uma estatística que me impactou quando eu a encontrei. Pesquisadores de comportamento relacional identificaram que a ansiedade social em relacionamentos românticos aumentou de forma expressiva em menos de uma década. E o aumento não foi igual para homens e mulheres. Ele foi desproporcionalmente maior entre homens jovens. Uma das hipóteses mais estudadas para isso é o efeito combinado de duas forças opostas. Por um lado, a conectividade digital que permite que qualquer comportamento seja filmado, compartilhado e julgado em escala. Por outro, o aumento real e legítimo nas conversas sobre consentimento, limites e respeito. Conversas necessárias, mas que chegaram sem estrutura, sem pedagogia, muitas vezes só como acusação. O resultado foi uma geração de homens que sente que qualquer passo em falso pode ter consequências enormes e que, portanto, a estratégia mais segura é não dar passos, não se aproximar demais, não investir demais, não se comprometer demais.
E o efeito colateral disso em relacionamentos modernos é assustador. Encontros que não levam a nada, não porque não havia potencial, mas porque nenhum dos dois teve coragem de arriscar a vulnerabilidade que seria necessária para fazer aquilo crescer. O sumiço depois do encontro nesse contexto não é só falta de educação. É também sintoma de um tempo que está tornando a proximidade humana mais cara emocionalmente do que muita gente está disposta a pagar. Mas deixa eu te falar uma coisa que talvez seja a parte mais importante de tudo isso. O silêncio machuca, independentemente da razão por trás dele. Quando alguém passa horas com você, ri com você, divide um espaço contigo e depois desaparece sem nenhum sinal, algo na sua psique interpreta aquilo como rejeição. E rejeição social, neurologicamente, ativa as mesmas regiões do cérebro que dor física. Não é fraqueza, é biologia. Então, quando a gente fala de homens que somem depois de encontros, a gente está falando de uma conduta que tem um custo real, mensurável para outra pessoa. Não importa se a intenção era se proteger, o resultado é dor. E aí a gente chega num ponto que nenhum dos discursos extremos quer admitir. Tanto o recuo quanto a incompreensão tem culpa aqui. O homem que sumiu sem explicação fez algo que causou dor desnecessária. A mulher que não entendeu os sinais ficou presa numa história que poderia ter sido encerrada com uma única mensagem de 2 linhas. Nenhum dos dois é monstro. Os dois são humanos num mundo que parou de ensinar como se comunicar em relacionamentos sem que isso virasse julgamento público. Agora eu vou falar de algo que a maioria dos vídeos sobre esse tema evita. Existe um conjunto crescente de homens que está fazendo uma escolha deliberada de não se relacionar. Não temporariamente, enquanto trabalha em si mesmo, não enquanto espera a pessoa certa, mas como posição de vida ativa, calculada, resultado de uma análise de custo-benefício que diz: o que eu tenho a ganhar num relacionamento não compensa o que tenho a perder. Isso não é uma coisa boa ou ruim em si. É uma realidade que está acontecendo, que tem raízes compreensíveis e que tem consequências sociais que a gente está só começando a entender. Parte dessa escolha vem de experiências ruins, relacionamentos que terminaram de forma destrutiva ou encontros como o que estamos descrevendo, onde cada lado ficou sem entender o outro e a energia desperdiçada pareceu injustificável. Parte vem de uma reavaliação do que significa estar bem. Para algumas gerações anteriores, estar bem significava quase obrigatoriamente estar em casal. Hoje existem homens e mulheres que descobriram que podem construir uma vida com sentido, com conexão e com alegria, sem necessariamente ter um parceiro romântico. E isso por si só não é trágico. O que pode ser problemático é quando essa escolha vem não de autoconhecimento e abundância interior, mas de medo. Quando o recuo não é um ato de liberdade, mas de defesa. Quando a solidão não é escolhida, mas aceita, porque a alternativa parece arriscada demais. Essa distinção entre solidão como escolha consciente e solidão como estratégia de sobrevivência emocional é a linha mais importante que a gente pode traçar nessa conversa. E ela vale tanto para homens quanto para mulheres.